e aos 15 eu tive um pastor e uma pastora que eram como pais para mim, e esse pastor também abusou sexualmente de mim. Caraca, não. Eu tive que ser amarrada na maca, levada pro SAMU e tomar uma injeção na coxa para poder apagar. Comentou dos surtos, né? É um surto psicótico. Motivado pelo quê? Você tem esse diagnóstico? Eu tinha uma colega na escola que se automutilava. E aí eu queria sentir o que ela sentiu. Vozes que falavam que eu era culpada pelo abuso, tinha vozes que falavam pra me matar, tinha vozes que falavam que eu era uma pessoa ruim, e eu gritava. E essa liberdade de ter vindo sozinha, né? Como que é uma sensação É boa? uma O que que sensação. você já fez de legal que você falou, cara, olha que bacana, tá É, limpo pra fazer isso e tal. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao podcast do Andcast. Antes de começar a entrevista de hoje, eu quero agradecer todas as pessoas já que nos seguem, né, as pessoas que são inscritas, as pessoas que fazem o engajamento. Né, nossa rede social hoje encontra-se com 148 seguidores. Né, nosso Instagram também está crescendo bastante, então, de antemão, eu quero agradecer verdadeiramente aqui todos vocês que já participam e vocês que não chegaram ou que estão vindo pela primeira vez, por favor, se inscreva, ative o sininho, porque todas as vezes que tiver um podcast novo, vocês vão ser sinalizados para que vocês assistam o nosso conteúdo. Tá? E um outro agradecimento é do Spa Niati, é o nosso primeiro patrocinador, o nosso primeiro parceiro. Né, vai vir muita coisa bacana nos próximos podcasts. Eu vou conseguir trazer alguns novos produtos, os serviços que eles executam, trazer muita coisa bacana. Eu quero agradecer também a Natália, que ela está à frente desse spa, e ela cedeu alguns produtos que estão expostos aqui na mesa e faz com que o meu coração encha de alegria, porque o primeiro a gente nunca esquece, né? Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que motiva a automutilação? Né? Vocês entendem o que é um surto psicótico, né? Bipolaridade, esquizofrenia? Se vocês não têm esse entendimento e não sabem os motivos que isso causa, hoje eu tenho uma convidada que ela passou por algumas intempéries e umas intercorrências durante a vida, passou por um tratamento terapêutico e hoje está aqui presente com a gente para falar um pouco sobre o tema. Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Anderson Etzel, eu sou fundador do projeto Cola no End, cuidando de quem cuida. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Sofia? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Obrigado por ter aceitado e falar de um tema tão delicado, né? Um tema atual, eu diria, porque existem muitas pessoas que têm startado alguns surtos, né, por N coisas e você ter aceitado o convite e falar disso até de uma forma profunda, eu acredito que vai ajudar bastante com esse conteúdo de hoje, viu? Sim, sim, eu também acredito que vai ajudar bastante. Legal. Sofia, Sofia tem quantos anos? Mora com quem? Hoje encontra-se em casa depois de um tratamento, né? Fala um pouquinho quem é a Sofia atual, né? Para a gente fazer uma regressão aí, fazer uma cronologia dentro do nosso processo. A Sofia tem 19 anos, mora com os pais, o padrasto e a mãe, e os dois irmãos. Eu sou uma pessoa muito alegre, simpática, gosto de ajudar os outros, gosto de aprender coisas novas, gosto de conhecer lugares novos. Eh, tenho tentado ser melhor a cada dia, né? Então, nesse processo que eu passei, foram muitas lutas, mas estou aqui hoje, me reerguendo. No processo de melhoria, né? Isso. Contínua, vamos dizer assim. Cara, 19 anos, né? A gente estava falando em off aqui, quem olha para a Sofia assim, fala, cara, é um poço de tranquilidade, né? Uma menina serena, não tem problemas. E, na verdade,
dentro da cabeça, às vezes, tem uma feira, né? De Sim. barraquinhas de cada coisa lá, Uhum. e startando vários gatilhos. E o que acontece com a Sofia, o que aconteceu, melhor dizendo, nesse percurso para ter chegado até onde chegou em relação a um centro terapêutico ou uma clínica de recuperação, né? Uhum. É, Quando que foi, Sofia, que você começou a ter alguns sintomas diferentes de umas crianças normais, por exemplo? A Sofia, com 7, 8 anos, já era uma criança normal. Você se sentia um pouco diferente? Você sofreu algum tipo de coisa que fez você mudar a sua infância? Conta um pouquinho como que era a Sofia antes de chegar onde chegou, dos surtos que chegou, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Lá para os meus 7, 8 anos, ocorreu uma coisa muito impactante na minha vida, que foi o abuso sexual de pessoas muito próximas, né? Era um namorado da minha mãe, né? E eu tinha uma certa confiança. E desde então eu comecei a ser uma criança mais reprimida, mais quieta, não conversava tanto, não gostava de brincar com outras crianças, não gostava de interagir. eh, Fui me escondendo, né, atrás da tristeza, da solidão, lá com uns 12 anos que começaram as automutilações. Tá, me diz uma coisa, Sofia. Quando você fala do abuso, né? Esse namorado da sua mãe, ele já fazia quanto tempo que ele estava com ela, né? E desde quando, qual que foi a primeira vez que você percebeu que aquilo não era normal ou que era desconfortável? Isso aconteceu mais de uma vez? Foi uma única vez? Como que foi? Eu penso que ele já estava com a minha mãe há uns 3 anos, acho que 4, por aí. Então você tinha 4 anos quando ele começou a namorar com a sua mãe, Isso, por aí. por aí. Uhum. Tá. E ele gostava de, às vezes, de ficar sozinho comigo, passava a mão. Na época eu não entendia tanto. Quando eu completei os 12 anos, que eu fui entender o que estava acontecendo, que as carícias, que o jeito que ele me tocava, eh, os abraços, beijos, eram uma coisa mais evasiva, que não era para ter acontecido. Tá, e isso era a primeira vez foi com 7 a 8 anos. Isso, E depois disso, foi recorrente isso? foi recorrente. Mas foi crescendo ou não? Chegou algum momento que você falou, cara, eu não quero isso e se chegou, por que que você não teve a coragem de contar para alguém, por exemplo? O que que te inibiu? Foi ele te ameaçar? Ele te dava alguma recompensa, essa pessoa? Como que era? Ele falava assim, ele tinha um bar e a gente ficava na parte de trás e ele me deixava com algumas moedas. E ele falava que todas as moedas que eu contasse eram minhas. E depois ele ia lá e me acariciava. Tinha vezes que ele chegava nu e era bem desconfortável. Mas eu nunca consegui contar para minha família porque eu tinha medo deles não acreditarem ou de achar que eu estava mentindo. E eu ficava muito insegura ou dele falar que era tudo mentira e eu sair como a culpada da história. E por que que você sentia esse medo dela não acreditar ou de que achar que você que estava inventando história? O que que passava o- essa falta de coragem era motivada por alguma coisa? Por que que você não tinha essa segurança em falar com a sua mãe, por exemplo? Ah, porque ela era muito próxima dele, né? Então eu achei que ela iria confiar mais nele do que em mim. Por que que você Mas achava isso assim? é, Você não se sentia amada pela sua é, mãe? eu Não não se me sentia sentia, vista? não me sentia vista por ela. Aí isso te engessou para que não falasse nada. Uhum. E você não tinha essa maldade até então, e isso foi acontecendo até os 12 anos, Ah, ou você percebeu isso com 12 anos? eu percebi isso com 12 Então anos. foi dos 8 aos 12 acontecendo esse tipo Isso, de situação. isso mesmo. E quando você percebeu que não era uma coisa muito, né, muito agradável, como que foi? Você se Eu sentiu me senti culpada? culpada. Eu achei que eu tivesse.
intencionado, ou a roupa, o jeito de me gesticular, me sentia culpada naquele momento. Você tirou o peso do abusador e ficou com o peso na vítima. Sim, Você, como vítima, ainda se sentiu. sim. E isso implicou o quê para você no seu dia a dia? Trazer essa culpa para si e achar que não Eu. ter esse apoio paterno, né? Porque seu pai não estava em casa. Uhum. Não sei se você sentiu um abandono por isso ou não, porque não, cadê meu porto seguro, né? Não tem, É, não, né? E a sua mãe, talvez no relacionamento, não tenha percebido os seus trejeitos. E como que foi para você? foi bem difícil. Eu me sentia bem solitária, bem sozinha, e eu não sabia o que fazer. Não sabia como aguentar aquela dor sozinha. E aí que começaram as automutilações. E por que que ela apareceu, essa automutilação? Porque assim, eu não tenho esse entendimento, por isso que eu estou perguntando, tá? Porque as pessoas que se mutilam, aonde que ela vê, qual é o pensamento que vem? Tem alguém que se usa como referência? Como que se chegou Foi, nesse ponto? na época, eu tinha uma colega na escola que se automutilava. E aí eu queria sentir o que ela sentiu. Então eu peguei uma gilete, passei no braço e falei assim, a dor física amenizou a dor mental. Então toda vez que eu sentia uma dor mental muito grande, eu me automutilava para esconder essa dor. Isso foi progressivo? Foi. Eu E qual uma escala assim que de 0 a 10 que isso progrediu ao longo? Isso foi rápido? Foi lento? Toda vez que você sentia uma lembrança, como que era? Toda vez que eu sentia uma lembrança ou que eu sentia muita dor, muita solidão, muita tristeza, eu ia lá e me automutilava. Isso na escola, em Em casa, casa, sempre em eu casa. sempre em casa. Eu me trancava no banheiro, geralmente de noite, enquanto todo mundo estava dormindo, e me automutilava. Mas isso tinha um tempo? Você se mutilava quantas vezes? Qual que era o pensamento? Como que você conseguia sair de lá do banheiro? Em Tinha, qual momento que isso acontecia? tinha vezes que eu me mutilava, tipo, uma semana inteira. E eu ficava no banheiro, acho que durante uma hora e meia, recortando o mesmo lugar e sentindo a dor e chorando. E aí, quando eu esvaziava tudo, eu fazia um curativo, ou passava água e colocava um gás e pronto. E saía do banheiro e ia deitar. Cara, eu fico tentando imaginar a cena aqui. É, você, ou, por exemplo, fez um corte e você ficava em cima do mesmo Do corte mesmo corte. até você se sentir aliviada da dor Da dor, mental. da dor mental. E qual foi o tempo máximo ali que você lembra que você fala, cara, eu não sei como eu tô vivo porque eu fiquei aqui. Ó, teve algum momento? Teve um dia que eu me automutilei tanto, eu perdi muito sangue, que eu cheguei a desmaiar no banheiro e eu acordei de madrugada, assim, bem tonta. E eu passei uma semana, com a pressão bem baixa. Ou, na verdade, um mês inteiro com a pressão bem baixa. Cheguei até a desmaiar outras vezes por perda de sangue. E isso era motivado sempre por alguma dor. E quais eram essas dores que faziam você fazer isso, ó, Sofia? Era culpa, Do né, quê? do Do abuso. abuso ainda. Você Uhum. trazia, você buscava recompensa na dor da culpa do abuso. Isso. Tá. E também o relacionamento que eu não tinha bom com a minha mãe. Então a gente não conversava tanto, eu não conseguia me abrir para ela, eu não via ela tão. Eu via ela meio distante e isso me doía também. E isso te gerava uma raiva por ela não perceber que você tinha um problema, de não se sentir próxima? Você Eu sentia raiva? sentia raiva de mim, eu achava que eu não era uma filha boa para ela me notar. Aí você, então você sobrepunha, você tinha a culpa e tinha mais esse peso de achar que você não era suficiente e não era vista pela sua mãe. Sim,
Beleza, e você ficou dos 12 e você começou com quantos anos se mutilar? Com 12? 12. E isso foi seguindo. Sim, Nesse caminho, teve algum outro tipo de pessoa que você confiou e te abusou? Teve algum relacionamento que não foi legal? O que que aconteceu dos 12 até os 15, por exemplo? Vamos fatiar. Dos 12 aos 15, o que que aconteceu que você é, acha que te ajudou a piorar ou estagnar? dos 12 aos 15, eu tive um pastor e uma pastora que eram como pais para mim, e esse pastor também abusou sexualmente de mim. Caraca, não acredito, cara. E como que foi assim? Como que deu um gatilho pro cara achar que, cara, né, você vê uma mesma cena e tal, como que. Porque assim, eu não sei como que se é oportunismo ou é a pessoa que já tem uma índole, eu não sei. O que que você acha que aconteceu para ele sentir um interesse por uma. Você tinha quantos anos Eu tinha já? 12. A Eu continuava. tinha. Então, assim, você brecou um abuso Aham, e quando você foi buscar ajuda espiritual, em si se deparou com a mesma com situação. a mesma E como que situação. foi? Foi bem difícil, porque eles eram como pais para mim, e a minha pastora e eles foram embora, e a gente descobriu que ele tinha deixado dívidas na igreja, e quando eles foram embora, eles se separaram. E a pastora não falou comigo, só depois de um tempo que eu conversei com ela novamente. E aí eu tinha contado pra ela o que tinha acontecido, né? E a mãe dela, antes de morrer de Covid-19, tinha falado que tinha visto ele passando a mão em mim de um jeito diferente. Quando eu sentava no colo dele, era de uma forma diferente também. E aí ela ficou arrasada, assim como eu fiquei, né? Porque a gente viu que ele não era tudo o que a gente pensava que ele era. E quem apresentou esses pastores e por que que você foi buscar um lado espiritual? Você foi condicionada pelo que você já era? Alguém percebeu ou não? Como que apareceu na sua vida os pastores, a É, igreja nessa é, época? eu já ia para a igreja com a minha avó e eles chegaram novos, né? Tinha troca de pastores na igreja. Aham. E aí eu fui me aproximando porque a pastora fazia grupo de dança, de coral, e aí eu fui me aproximando deles, e aí eles meio que me adotaram como uma filha, né? E aí a gente ficou mais próximo e até que aconteceu o O- ocorrido. é, quando você foi para a igreja com a sua avó também não sabia do Não, primeiro abuso? não, Não. não. E você chegou a contar para alguém da igreja sobre isso? E, e se você se mutilava ainda, Sim, mesmo indo para a igreja, ainda você se sim, mutilava. E ninguém sabia. ninguém sabia. E, e você não abriu sobre esse primeiro abuso com ninguém na igreja. Não. Quando você se deparou com esse pastor, qual era a intimidade que você tinha? Por que que você pegou confiança nele de tal ponto de permitir que isso acontecesse de novo, uma vez que você já sabia que não era bom? O que que você, olhando assim, o que que você acha que... Eu, como ele tinha meio que a presença de como pai, né? Porque eu não tinha meu pai próximo, então meio que fui buscar uma figura paterna. Tá. E eu não sabia como recuar. Eu sentia medo de novo, as pessoas não acreditarem em mim e não ter uma confiança por ele ser um pastor, né? E fiquei com medo. E a negativa para que ele não fizesse aquilo não aconteceu por qual motivo? O que você acha? Você paralisava, engessava, não tinha coragem, falava, cara, de novo, o que está É, acontecendo? Será eu, que a culpa é minha? Como que eu era esse cenário hostil, né? E horroroso, vamos dizer assim. Eu ficava paralisada, eu não sabia como sair daquela situação. A minha mente pensava em mil maneiras de como sair, mas o meu corpo não tinha reação nenhuma. Eu ficava totalmente paralisada. Não sabia o que fazer naquele momento.
E isso durou também, Sofia, algum tempo? Foi menos tempo, acho que até os 13, 14 anos. Acho que até os 13. Você sabendo que isso não era legal, o que, por que que você voltava lá? Né? Por que que acontecia outras vezes? A família que falava para você ir, ele que te condicionava, a pastora que condicionava, porque assim, você engessava, certo? E ele abusava disso porque percebeu que você não tinha coragem de se manifestar. Uhum. As outras vezes era motivado por onde? Qual era o cenário? Porque É, você sabe que não é legal. O- é, como que ele conseguia, né, persuadir de tal forma para aproveitar novamente, entende? Porque às vezes quem está escutando fala, cara, eu preciso fazer um movimento contrário disso. O que que seria esse movimento que ele fazia que te condicionava a ele te abusar novamente, por exemplo? a gente se via bastante na igreja, né? Então, ele tinha um escritório e sempre ele pedia para eu subir para conversar alguma coisa sobre o culto. E ele me pegava no colo, levantava minha saia, porque eu sempre ia de saia para a igreja, e ficava olhando pelo espelho. Mas naquele momento eu não sabia como não falar com ele, porque tinha as questões da igreja, então eu sempre ia por aquele motivo, as questões espirituais, mas eu não queria estar naquele momento, mas eu ia por questões, da igreja. Você tinha alguma esperança de que não acontecesse mais por isso? Ou Sim, eu orava pedindo a Deus que ele se reconhecesse o que ele estava fazendo, né, que não era certo, mas quando ele foi embora foi um alívio muito grande, porque eu não teria mais que passar por isso? pelas situações que eu passei. E o que que fez piorar isso para você, na sua visão hoje? Lógico que hoje, né, você está num outro patamar, né? A gente trabalhou muito isso. O que que você identifica que fez com que a Sofia piorasse depois disso, no percurso? É, Isso com 13 anos, com né? 13. De 13 para 14, como que foi? É, com 14, 13 eu não tive tanta mudança, mas com 16 anos eu tive um relacionamento com um garoto e eu tive a minha primeira relação com ele. E logo no outro dia ele já não quis mais nada comigo. Então ele conseguiu a recompensa e depois me largou. E eu fiquei muito, muito, muito mal, fiquei bem deprimida, tentei suicídio, já estava sem esperança de vida naquele momento. Meio que foi uma gota d'água Foi uma naquela. gota d'água. Ele era mais velho que você? Não, ele era um ano só mais velho que eu. E, e ele se sentiu usado. Eu me senti usada. Mas dos 14 aos 16, você continuava se mutilando Sim. e a sua família não percebia. Minha família foi perceber com 14, quando em um curso que eu fazia, a coordenadora viu o meu braço cortado e chamou a minha mãe. E aí foi aí que eu contei pra ela sobre os abusos a primeira vez. Aí você falou dos dois, acompanhado de um profissional. Não, Não, só você e ela. sim, E como que foi? foi bem difícil, eu chorei bastante. E ela falou: por que que você não me contou antes, né, pra eu poder te ajudar, te apoiar? E eu falei que foi por medo, né, dela não acreditar, mas ela Mas ela já não estava mais com esse namorado. não, E o pastor já tinha ido eu embora. já tinha ido embora. Isso de certa forma te aliviou, você contar pra ela, Sim, me aliviou. mas não cessou os cortes. Não, E como que apareceu esse relacionamento? De onde que veio? foi da escola. A gente era amigo e ele tinha interesse por mim e eu fui dar uma chance pra ele e acabei Se sem frustrando me mais uma frustrando. vez. Sim. E o que que sobrepôs alguma coisa? Por exemplo, você tinha os cortes, aí teve o relacionamento.
Veio alguma coisa a mais depois dos cortes? Tinha vezes que eu ficava com hematomas no braço. Eu socava o braço, até ele ficar roxo, pra, Além dos além dos cortes, cortes. você se, não sei como que eu posso falar, se dava socos Uhum, literalmente no sim, no braço, braço, pra, escondida, escondido, até que ele ficasse com hematoma. até que ele ficasse com hematoma. Esse degrau que você subiu dos socos no próprio corpo, se chegou a comentar com a sua família? Não, Você já tinha tratado de alguma forma? Você já tomava alguma medicação? já. Já começou a. Com 14 anos eu comecei a fazer terapia, né, com a psicóloga. Uhum. E aí, lá, acho que depois de pouco tempo, acho que uns 6 meses, 3 meses, eu já comecei a tomar medicação. Então, com psicólogo, com a medicação, mesmo assim ainda você continuava fazendo Sim. as mesmas coisas. Por qual motivo? Porque eu não via melhora. Acho que naquela época eu ainda não estava tão, é, é, me esforçando tanto para melhorar. Eu acho que eu só estava tomando os remédios e fazendo a Para terapia a família para não a família não ficar ficar em com cima. perreco. É, Mas você não estava, você não tinha disposição para algum tipo de mudança. sim, Com 16 anos. isso. E depois disso, como é que foi? Com 17 eu tive o meu primeiro relacionamento, namoro, e foi muito ruim também. É, Nessa época eu comecei a beber mais, Junto com misturar os remédios. junto com os remédios. Eu fiz o uso de maconha também, que não foi bom pro meu tratamento. E esse meu namorado, ele sempre estava nesse meio e eu queria estar para poder meio que agradar ele e ele achar que eu fosse uma pessoa legal. É engraçado, né, Sofia? Porque você falando assim, a gente, para tentar fazer parte, né, nos condicionamos a se moldar perante o outro, né? Então, essa construção que foi feita da Sofia de não ser suficiente ao ponto de, mesmo você sabendo que talvez fosse ruim beber com a medicação ou usar drogas, alguma substância com a medicação, mesmo se colocando em risco, você aceitou fazer para poder agradá-lo, é isso? Sim, Você foi buscar a aceitação dele. sim. Mas isso foi bom? Ou isso também fez com que ele percebesse que os seus valores estavam na mão dele e ele foi fazendo o que ele É, quisesse? Foi mais ou foi, menos foi isso? isso. E foi Então, quanto tempo de relacionamento? foi quase 2 anos. Mas ele. A gente não continuou com o relacionamento por conta dos meus surtos. Com ele É, ou no no geral? geral. Tá. E ele não sabia como lidar e ele também tirava muita oportunidade de mim. Então, eu era muito ingênua, eu trabalhava e eu geralmente gastava o dinheiro só com ele. Quando a gente saía, geralmente quem bancava era eu. Então, ele tinha meio que uma pessoa ali na mão dele para fazer o que ele quisesse. E você percebia isso e também não conseguia Não sair. conseguia sair. E como que você se desprendeu? Você comentou dos surtos, né? É um surto psicótico. Motivado pelo quê? Você tem esse diagnóstico? Porque É, você começou a dar os socos, tem a mutilação e teve aí sobrepôs também o surto. E qual que é a motivação? Qual que eram as motivações? Você consegue dizer? os surtos psicóticos era quando eu ficava muito obsessiva com algo. Então, quando eu achava que ele estava me traindo com alguma menina, eu caçava tudo no celular dele, via mensagem, Instagram, foto, o que ele curtia, e eu ficava muito obsessiva com aquela mesma coisa. E aí eu saía fora da realidade, e aí gritava, batia em mim mesma ou nele, saía fora de mim. Isso tinha algum lugar específico ou em qualquer Não, momento em acontecia? qualquer momento. E é involuntário quando acontece? É, não, não De tenho, repente, não de tem repente, você não consegue falar, eu não posso surtar não, aqui, eu vou esperar chegar em casa. Não não, tem não isso. tem. Quando vem,
vem e Explode. explode. E a sua mãe te acompanhava já nesse relacionamento? Vocês tinham uma proximidade para falar sobre esse tema? Ou ainda Ela, vocês não estavam tão ela próximos sempre ainda? me aconselhava, né? Então, quando ela viu que o relacionamento não estava indo bem, ela me aconselhou a falar, filha, por que que você não deixa ele, segue sua vida, você merece mais, né? Só que eu tava tão cega, né, por gostar dele que eu não conseguia sair do relacionamento. Você consegue parar para pensar hoje e tentar imaginar por que que você ficou tão codependente dele assim? O que que faltou em você, por exemplo, que você acha que você tinha encontrado nele? Tem alguma coisa que você olha, você fala, cara, minha dependência emocional foi nisso aqui. Eu O que acho que que ele foi fez de diferente que no depois ele sapateou? Você tem Acho que foi no alguma carinho, no acolhimento? acolhimento que ele se importava, mostrava se importar, mas no final era só interesse mesmo. Não tinha um Não amor tinha um recíproco amor ali. recíproco. Isso também fazia Também. você se cortar. Aham, sim. E esses cortes, esses burros sempre é em casa. Sempre em casa. Isso você estava com quantos? 16 anos? 16. Não, 16. 17. 17. Quando que começou, Sofia, a chegar às suas internações? Em qual ponto Foi. que a família olhou, ou você olhou, não sei, falou, cara, a gente vai ter que começar a tratar a Sofia, tirando ela da sociedade um pouco, pra... Foi quando eu tive um surto no mercado. Estava Eu, sozinha. eu tava sozinha. É. Eu não lembro direito, eu só lembro de flashes, mas falaram que eu briguei com a moça do caixa, porque eu acho que eu não tinha dinheiro pra pagar o que eu tinha passado. E eu comecei a jogar as coisas no chão, fiquei bem agressiva. Eu tive que ser amarrada na maca, levada pro SAMU e tomar uma injeção na coxa pra poder apagar. Cara, eu sei que é algo muito sério, né? Assim, hoje a gente fala com mais deves, mas eu fico tentando imaginar na hora Na lá. hora. Mas é que eu olho pra você assim, cara, desse tamanho, né? Concentrada, com um olhar, né? Se transformar é difícil, É né? De difícil. acreditar que a mente nossa pode nos dar essa rasteira e causar esse Tanto estrago. tanto estrago. E como que você foi contida? Sua família estava onde? Minha Ela te família, encontrou no hospital? Como que foi minha mãe isso? estava trabalhando. é, Quando eu já estava apagada quando minha mãe foi ligaram para ela, né, do trabalho. Aí ela foi correndo pro hospital, eu acordei, eu já estava no leito, né? Mas, tipo, eu lembro dos flashes, né? De eu gritando, eu tentando sair da maca. Aí teve uma hora que a enfermeira pegou assim, deu quase um mata-leão pra eu deitar. E aí eu levei a injeção E foi e pro. foi. É um hospital que é psiquiátrico ou Não, não? era hospital normal. Comum. Tá, aí a partir daí começaram os direcionamentos para que você ficasse internada. Sim, E quantas internações dentro de hospitais você passou, Sofia? eu acho que cerca de umas 7. 7 internações. Isso no espaço de quanto tempo? De 2 anos. 2 anos. E pelo mesmo motivo? Ou Os, foram variações? Por que que você voltava para lá? O que que acontecia no percurso? Por exemplo, você ficou internado uma vez, aí saía. O que que você fazia que fazia com que você tivesse que voltar? Você continuava bebendo, usando? Como que era? Acho que eu continuava misturando o remédio Tudo. com a Esse era o bebida, problema. era o problema. Então, não tinha como, né, o organismo melhorar se eu tava, né, No uso no ainda. uso. Então, eu tinha de novo surtos, eu ficava nervosa, é, estraçalhava tudo. Quando você fala ficar nervosa, era ponto D. O quê, por exemplo, assim? De... Tinha vezes que eu ficava achando que as pessoas estavam olhando muito pra mim, estavam prestando atenção em mim, e aí eu começava a, a ficar bem nervosa, assim. Você tinha algum sintoma de perseguição? Já achava que era... Sim, sim. Era Isso bem. também te Aham. sufocava. E eu tive alguns sintomas de esquizofrenia. Então,
Às vezes eu via vultos ou escutava vozes que não estavam ali e eram. Essa parte foi a Bem mais difícil. difícil. É. E essas vozes te diziam algo para se matar, para tirar É, a vida, é isso? tinha vozes que falavam que eu era culpada pelo abuso, tinha vozes que falavam pra me matar, tinha vozes que falavam que eu era uma pessoa ruim, e eu gritava pra tentar. Eles calarem a boca, É, essas vozes. isso, Mas isso acontecia depois que você misturava tudo. isso. E como que foi a segunda, terceira vez? Era sempre pelo mesmo motivo? Eu acho que sim. Não, é porque eu não tenho tanta lembrança. Lembrança. É porque Mas o relato da sua família, é, essas eram semelhantes. eram semelhantes. Isso acontece para quem bebe muito destilado, né? É, Porque eu bebia muita vodka, né? E eu teve um tempo que eu comecei a beber pura. E a vida dá uma meditada. Quando você tá bebendo, você tá numa cadeira, aí você levanta para ir ao banheiro. Quando você volta, é, você não lembra mais de nada, né? Fica parecendo que você apagou algo da vida e você lembra no outro dia de manhã. O surto é mais ou menos isso? sim. Você apaga e não Você lembra de apaga nada e não lembra de nada. Você tem alguns flashes de algumas de coisas, algo, de algo. mas você não. Mas você acreditava que você tinha feito aquilo ou você negava? Não, eu Você acreditava. acreditava? É. E as Mesmo que fosse duro, você nunca negou. eu nunca neguei. Mas se as pessoas perguntassem pra você, você usou, você bebeu com a medicação, você admitia? Tinha vezes que sim, tinha vezes que não. E quando chegava ao médico, você falava a verdade? É, pro médico eu tinha que falar pra ele poder ter um Diagnóstico mais diagnóstico mais assertivo. assertivo. E como que você chegou num centro terapêutico, né? Porque assim, é, clínicas elas tratam mais da dependência química, né? De uma forma geral, vamos dizer Uhum. assim. E o que que acarretou de você migrar do hospital para uma clínica de recuperação? O que que aconteceu para que você tivesse chegado lá? A minha mãe já não conseguia ter o cuidado comigo em casa, né? A minha família já estava ficando doente, porque eu estava deixando eles doentes com a minha doença. Então, a minha mãe conversou com alguns colegas, né, que indicaram a clínica para ela. E aí ela conversou comigo e eu falei assim: tá bom, mãe, eu aceito. Mas o que que te motivou, o que que motivou a sua família a chegar nesse ponto? O que que É, aconteceu? foi o último surto do mercado. Esse do mercado Isso, foi. foi E o. foi qual época do ano? De final de ano, começo do Foi, ano? foi em dezembro para janeiro. Aconteceu no mercado. Isso, Na sua casa, acontecia esse tipo de surto também? sim. E era direcionado mais para quem? Assim, você tinha um alvo no seu surto, né? A minha mãe. Era o alvo. A minha mãe era o alvo. E Chegou até uma vez que eu acabei machucando ela sem querer no surto, né? Eu já tava destabilizada. Eu queria sair, ela não deixou, e eu acabei deixando uma marca no braço dela com a minha unha. E toda vez que eu olhava, eu sentia aquela culpa de ter de ter machucado ela. feito. É, Aí, nesse ponto, a indicação foi que você ficasse afastada, sim. literalmente mesmo, Uhum, da sociedade. Aí, conversando com alguns médicos, indicaram uma clínica para você. isso. E como que foi chegar numa clínica literalmente ali de recuperação, deparar com aquele cenário, né, de nossa, cara, olha onde eu precisei chegar para poder retomar, né? Porque o fundo do poço às vezes é um lugar bom, de certa forma, que eu acredito que a espiritualidade, o contato com esse poder maior e a única saída que a gente tem é voltar, que é subir, né? Demora um pouco para entender, mas quando você chegou lá e teve é, como que eu posso dizer? Teve um pré-contrato, vamos dizer assim, de 90 dias, que era o mínimo para ficar lá. Que nos hospitais os espaços, as estadias eram mais curtas, né? Sim, era de uma semana e E meia. como que foi para Sofia olhar, falar, uau, Foi.
bem difícil. E como que você lidou com isso, Sofia, no dia a dia? Conta aí Os, pra quem. os primeiros dias foram os mais difíceis, Por quê? então, porque eu sentia muita falta da minha família. Então, eu não podia ver as minhas sobrinhas, a minha mãe, os meus irmãos, a minha avó, então eu sentia muita falta de todo mundo. E lá a gente teve que ver os 3 dias de princesa, né? Que a gente não precisava participar de nenhuma atividade. Eu fiquei os 3 dias deitada, chorando De e luto, de vamos dizer luto. assim. E com os próximos dias eu fui conhecendo algumas pessoas, conversando, conhecendo as histórias e vendo que a minha estadia ali poderia se tornar melhor se eu aceitasse, né, que eu estava ali para fazer um tratamento e para melhorar o meu eu interior, né? E quando você fala aceitar, Sofia, aceitar o quê, por exemplo? Aceitar que eu perdi, né, tudo. Aceitar que eu tava, ó, na De- Perdeu literalmente, né? perdi Que era literalmente. uma pessoa doente, Sim. que não dá pra viver de uma forma normal mais. Não. Isso foi um processo para aceitar isso? Ou Foi foi instantâneo, foi Não, gradativo? foi um Como que foi? processo. Então, no primeiro mês não, eu vou melhorar rapidinho, não preciso fazer esse tratamento. Na primeira visita eu vou pedir para minha mãe me tirar, Já tinha já, entendido, já, já tô já bom, tô então. ótima. Aí, quando ela veio, eu falei, não, eu preciso de mais tempo para melhorar. E como que você foi percebendo que a Sofia começou a entender algumas coisas e trabalhar outras, né? O que que, quem ou o que foi te encorajando a mexer no quartinho escuro, que eu sempre comento, né? Vamos abrir essas gavetas aí, vamos expor, e a gente precisa olhar com conforto ou desconforto, né? Porque assim, o trauma não vai sair daí, as dores não vão sair daí, né? As mágoas muitas vezes é uma água, né? Uma água Uhum. parada que a gente tem dentro de nós e a gente toma o remédio achando que o outro que vai morrer, né? E muitas vezes é aquilo que você falou um pouco antes, são pessoas importantes, né? Então a gente importa, a gente põe para dentro as pessoas importantes, fica ressentidos e carrega que vai esmagando toda a nossa vida e é por isso que a gente afunda. O que que foi te encorajando a se libertar aos poucos disso e começar a perceber que a Sofia é melhor do que isso? Tratar aquela criança assustada e acuada interior, né? Eu penso que foi as palestras, né, que a gente assistia na clínica, então tinha muitos assuntos que me tocavam muito, então teve vezes que eu chorei muito, que eu desabafei ali, que eu tirei, coloquei tudo pra fora, os monstros que tinham dentro de mim, e eu fui vendo que eu sou algo além disso, né, dos meus traumas, que eu sou além do meu passado, que eu não preciso mais ser aquela pessoa solitária, triste, que eu não preciso me esconder atrás dos abusos, que eu sou uma pessoa além disso. Consegue enxergar que você estava naquilo, não é É, aquilo, né? Tem uma outra menina, mulher, né? Falava-se muito isso, né? Aqui você enterra a menina e leva uma mulher lá para fora para poder lidar. E o que que mais te emocionou dentro desse processo que fez você se libertar? Porque acho que o choro ele alivia também, né? E deparar com histórias e se emocionar, em qual ponto que você olha, você fala assim, cara, daqui pra frente eu vou me tornar uma outra pessoa. Qual que foi o seu despertar espiritual, vamos dizer assim? Tem a, algum ponto que você fala, cara, é isso. Eu vou seguir nessa linha porque o meu despertar apareceu. Eu vou pegar esse trilho aqui, vou caminhar para o sucesso agora e terminar meu tratamento com louvor, né? Onde que foi? eu penso que foi quando eu vi histórias de pessoas que estavam lá por problemas bem assim, não acho que piores, né, que Semelhantes. semelhantes, né?
e elas estavam ali passando por aquele momento firmes. E eu pensei assim, se elas estão passando, eu consigo passar também. Então, eu construí amizade junto lá, então ver as pessoas ali caminhando, que elas estavam melhorando, que eu poderia agregar em alguma coisa na vida delas também me ajudou bastante nisso. E dentro desse processo, Sofia, o que que você foi fazendo lá dentro? O que que você foi se descobrindo, né? Cara, olha, eu não sabia que eu gostava disso. Ou, olha, me deram uma função para eu ajudar aqui, cara, eu não sabia que eu tinha habilidade com isso. O que que a Sofia descobriu dentro desse processo É, que ela não sabia que tinha essa habilidade, por exemplo? foi acho que a mais a parte da espiritualidade. As meninas sempre pediam para quando não tivesse internet, e eu levei meu violão também para eu tocar, cantar e dar palavra para elas, né? E eu ficava assim, gente, eu acho que eu não tenho capacidade para isso, mas eu via e Deus me dava a capacidade naquele momento. E eu passava a palavra para elas e elas ficavam com os olhos assim brilhando e eu falava assim, nossa, eu tô fazendo uma coisa Coisa boa. boa. E isso é o que eu acho, eu acredito assim, né, que os sucessos são feitos de poucos atos, né? Então é uma construção. E isso você se sentiu bem acolhida e fez com que você crescesse Sim, dentro do processo. Aí você teve a primeira ressocialização e como que foi o contato com a sua família já amadurecida dentro do processo? foi bem melhor. Então, assim, a minha família já estava vendo a diferença, né? Que eu estava bem melhor, que não era mais aquela pessoa de 3 meses atrás, que eu tinha evoluído bastante e eu estava me sentindo bem comigo mesma e já não sentia mais aquela culpa dos surtos que eu causei na minha família ou do problema que eu tinha causado para eles, eu já estava bem melhor sobre isso, Você hoje, você entende que você não tinha que eu culpa não de tinha tudo aquilo, culpa. que era motivado por uma doença que ela é Sim, progressiva e fatal. E sim, é, você consegue entender isso sim. hoje. Hoje Hoje você sim, não se coloca mais no degrau de de vítima. vítima. Hoje você é Eu sou responsável responsável daqui por. para frente. Sim, E isso tem surtido efeito na sua família. Eles têm sim, percebido eles têm isso. percebido. Então, minha mãe teve a confiança, tipo, de falar assim: não, filha, você tá bem, eu tô vendo que você tá bem, então a gente vai ter a confiança em você. E você indica que o tratamento ele precisa ser continuado pós-internação. Sim, Por qual não, motivo? porque sempre vai ter alguma coisa ali pra melhorar. A gente nem sempre vai estar 100%, né? Então, é, você parar o tratamento, você pode voltar, né, à estaca que você estava antes, Os então velhos os comportamentos, velhos né? As velhas comportamentos, maneiras, né? sim, então sempre tem algo para você melhorar naquele dia. E isso a gente expande para a família também? Você acha que isso é válido, que é necessário? Sim, a família tem que estar junto no tratamento, Participando na participando, recuperação. porque é uma rede de apoio que deve ter, né, para a pessoa se sentir mais alegre, mais, assim, Mais mais motivada com as motivada. coisas, né? Sim, E hoje você se sente, se colocar uma fita métrica da Sofia de fevereiro, que você chegou, janeiro, em janeiro, para junho, como de 0 a 10, qual que a nota daria para a Sofia de hoje? 9, Um 9. 9. Muito bom. Isso já mostra que realmente o tratamento ele teve uma boa evolução desde que a pessoa queira, né? Sim, Você ficou disposta a mexer nas dores, né? uhum, Porque não tratar o problema não significa que ele vai morrer, né? Ele só é, vai crescer. crescer. Então, as pessoas precisam entender que virar as costas para o problema não vai resolver, né? Você só vai mascarar ali, não vai amadurecer nada. E como que se tem um mês mais ou menos que você saiu do Aham. tratamento, né? E essa liberdade de ter vindo sozinha, né? Como que é uma sensação É boa? uma O que que sensação, você já fez de legal que você falou, cara, olha que bacana, tá é, limpo para fazer isso e tal. acho que
tudo de tudo um pouco, né? Então, assim, quando eu saí pra ir pra igreja sozinha, ter aquele momento com Deus, eu fui pra Liberdade com a minha mãe, a gente saiu, teve um baita de um dia legal. E poder estar limpa pra viver esses momentos é muito legal, é muito gratificante pra mim. Então, assim, eu fico muito feliz de ter passado por esse processo e estar aqui hoje. E valeu a pena, então. Valeu a pena. Então, fala pra mim um sonho, Sofia. Qual é um sonho que a Sofia tem hoje? O sonho que eu tenho é poder ser uma boa profissional, de pedagogia, né? Que é a faculdade que eu tô fazendo agora. Então, eu quero ser uma boa professora, poder passar para os meus alunos uma boa didática, um bom ensinamento. E é isso. Um desejo. Um desejo é que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia e aproveitar os bons momentos, um por um. Muito bom. Sofia, agora olhando para essa câmera aqui, fala qual que é o seu arroba, né? Como as pessoas te encontram e vê uma mensagem que você quer deixar para aquela pessoa que se encontra numa mesma condição hoje, sem força, sem coragem, sem aquela credibilidade que ela acha que não tem, se está passando por alguma situação, para não repetir os mesmos erros, né? Fala o seu arroba e deixa uma mensagem. Meu arroba é s_ofsouza com PH. E para você que tá passando por um momento difícil, que tá passando por uma luta, eu digo para você não desista. Os momentos difíceis vão passar na sua vida, mas se você tiver força, se você tiver ânimo, se você tiver coragem, você vai conseguir passar por eles. É isso. Muito bom, Sofia. Obrigado mais uma vez, né? Eu estava Obrigada você, ansioso Anderson. para que você participasse, né? Eu esperei 5 meses para que isso acontecesse, né? Esperamos, né? Esperamos, porque eu queria muito abordar esse tema, porque é algo um pouco apartado da dependência, né? O álcool e a droga é o que é mais latente nas coisas que eu faço, mas um caso igual o seu de sucesso, eu achei muito pertinente ter aqui. E obrigado por ter aberto seu coração, falado de pontos tão delicados como esse, né? E para um canal que muitas pessoas possam assistir. Obrigado, tá bom? Obrigada, Anderson. Valeu. Cara, para você que ficou até o final, né? Obrigado mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreva, né? Faça o comentário, dê sugestões, porque a plataforma começa a entender que o assunto ainda é relevante e alcance mais pessoas que estejam passando ou já passaram por isso, ou tem um amigo que passe, enfim. Faça com que a nossa voz, né, chegue um pouco mais longe. As nossas redes sociais, elas estão na bio, tá? Então, o link da descrição tem todas as nossas redes sociais. A gente tem um site, né? Nós temos uma plataforma que a gente utiliza como patrocínio, como investimento, que chama-se apoia.se/Cola no End. Lá tem todo o conteúdo nosso, tem as nossas diretrizes, o que a gente pensa, o que a gente quer fazer. Então, se você se sentiu tocado e quer ajudar, lá tem como você, a partir de R$ 7, você já consegue ajudar com o projeto, porque eu acredito que de uma forma coletiva a gente consiga angariar recursos para que a nossa voz chegue mais longe, né? Eu quero agradecer também a Spaniati, que ela abriu a porta lá do spa para nós, forneceu alguns produtos, vai nos ajudar patrocinando algumas coisas. Então, nos próximos podcasts, a gente vai trazer algumas ações, alguns procedimentos que a gente vai ter como promoção, algumas coisas gratuitas. Então fica com a gente, né? Aproveita aí esse benefício que a gente vai para trazer para vocês, que vai ser muito importante. E se você tem problema com álcool e droga, né, conhece alguém, é, mostra o canal, né? Mostra umas histórias de força, fé e esperança, porque eu sou um exemplo disso, eu estou funcionando, eu sou um milagre, né? Eu só entrei em recuperação quando eu cansei das minhas velhas maneiras de viver e realmente admiti minha derrota e a partir daí a recuperação, assim foi possível. Então existe sim vida sem álcool, sem droga, desde que eu queira, eu dei o primeiro passo, eu admita que eu tenho um problema com álcool e droga. Então se isso chegou até você, ou esse corte, né, ou alguém te indicou, nos procure, a gente está disponível para que possa ajudar você a sair dessa inércia aí que é ficar o escravo de usar álcool e droga, beleza? Obrigado mais uma vez por ter ficado até o final. Cola no End aí, cuidando de quem cuida. Valeu. E aí, E aí? Sofs? Como que foi para você? Foi muito legal. É.
muito. Ficou nervosa no começo, Fiquei nervosa nos no primeiros 5 minutos, né? mas depois Depois vai se soltando. vai soltando. Foi o que você achou? O Foi. monstro era maior do que você O monstro imaginou? era maior, mas correu tudo certo. Sobreviveu. Sobrevivi. E como que foi para você tocar nesses pontos tão delicados? Eu sei que a gente tem trabalhado muito isso, né? Obrigado por não ter exposto quem dava as palestras, porque não é essa a intenção, né? Aham. E agradeço por eu ter conseguido te ajudar. Mas como que foi? Ah, Qual é a sensação, qual é o foi sentimento aí que... de superação, né? Que tocar em algo que não dói mais. dá- Você olha com pode conforto olhar pro com conforto, desconforto? sim. É isso. Hoje realmente foi a prova de que passamos de fase. Sim. Muito bom, Sofia. Obrigado. Obrigada, Anderson.